Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. What happened? E o que aconteceu? He said, let me see if you could use my armor. Ele disse, deixe-me ver se você poderia usar a minha armadura. So he put his armor on him, give him his shield. Assim ele pôs sua armadura nele, deu-lhe o seu escudo. Well, poor little David couldn't stand up. Bem, o pobre Davizinho não conseguiu se levantar. He said he didn't know nothing about it. Ele disse que ele não conhecia aquilo. He found out that Saul's ecclesiastical vest didn't fit a man of God. Ele descobriu que as vestes eclesiásticas de Saul não serviam num homem de Deus. So he said, I'll send him away and get him a schooling, a PhD, LLD, and so forth, and see what he can do about it. Assim ele disse, vou encaminhá-lo e lhe darei uma escolaridade, um doutorado em filosofia, doutorado em direito e assim por diante, e verei o que ele pode fazer com isto. He said, I don't know nothing about these things. Take them off of me. Ele disse, eu não conheço estas coisas, tire-as de mim. I don't know nothing about this. Eu não conheço isto. But here's one thing I do know. Mas aqui está uma coisa que sei. I was herding my father's sheep, and a lion come in and got one of them. Eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai e um leão veio e apanhou uma delas. And I went after him, because my father had given me charge to watch those sheep. E eu fui atrás dele, porque meu pai me havia responsabilizado por vigiar aquelas ovelhas. Amen. Amém? And any good shepherd is a watcher of the sheep. E qualquer bom pastor é um vigia das ovelhas. And he said, I don't have nothing but this slingshot in my hand. But I knocked him down. E ele disse, eu não tinha nada além desta funda na minha mão, mas eu o derrubei. And when he rose up against me, I slew him. E quando se ergueu contra mim, eu o matei. And a bear come in and got one. E um urso veio e apanhou uma. I run after him and took it out of his mouth. And when he rose up, I killed him. Eu corri atrás dele e tirei-a da sua boca. E quando ele se ergueu, eu o matei. And said, how much more will God of Israel, God of heaven, deliver that uncircumcised Philistine into my hand? E disse, quanto mais o Deus de Israel, o Deus do céu, entregará esse incircunciso filisteu na mão. That little fellow was perseverant because he knew what he was talking about. Aquele rapazinho foi perseverante, porque sabia do que estava falando. He knew who he had believed and was fully persuaded is able to keep that which he committed to him against the day. Ele sabia em quem tinha crido e estava certíssimo de que era capaz de guardar o depósito que ele havia confiado para o dia. Now, he had just a slingshot. That's all he had. Agora ele só tinha uma funda. Aquilo era tudo que ele tinha. He said, I'll go fight the Philistine. Ele disse, eu irei lutar com o filisteu. Because the reason he was so perseverant, he knew if God, under the care of a sheep, had helped him deliver the sheep back to his father, how much more a man? Porque a razão por que ele foi tão perseverante foi
Ele sabia que se Deus, pelo cuidado de uma ovelha, o tinha ajudado a entregar a ovelha de volta a seu pai, quanto mais um homem. Now think of that. All ministers, and we feel that way about you sheep tonight. Agora pensem nisso, todos os ministros. E nós sentimos assim acerca de vocês, ovelhas, esta noite. The devil has come and smote you with a disease. O diabo veio e os feriu com uma doença. That's right. Isto mesmo. He's took you out from the good health. Ele os tirou da boa saúde. I don't have no PhD. I don't have no LLD. I don't even have a grammar school education. Eu não tenho doutorado em filosofia. Não tenho doutorado em direito. Nem mesmo tenho instrução ginasial. But I know what I do have. Mas sei o que tenho. I'm coming after you tonight to bring you back to the shady green pastures and the still waters. Estou vindo atrás de vocês esta noite para os trazer de volta aos sombreados pastos verdejantes e às águas tranquilas. That's what we're here on the platform for tonight, is to come get you, snatch you out of the hand of the lion out there, bring you back. É para isso que estamos aqui na plataforma esta noite. É para vir apanhá-los, arrebatá-los da mão do leão ali, trazê-los de volta. Be patient, listen close and watch, try to find what we're trying to do, is try to help you. Sejam pacientes, escutem com atenção e observem, tentem descobrir que o que estamos tentando fazer é tentar ajudá-los. Now, David was very persistent because that he knew who he had believed and he knew he was able to commit. Agora, Davi foi muito persistente porque sabia em quem tinha crido e sabia que era capaz de confiar. What he committed to him, he was able to keep it. O que ele lhe confiou, ele era capaz de guardar. We find out that Samson, another great judge in Israel, nós verificamos que Sansão, outro grande juiz em Israel, and that some people picture Samson as having shoulders about like a barn door. E que algumas pessoas retratam Sansão como tendo ombros mais ou menos como a porta de um celeiro. Now, it would be nothing strange about that to see a man who could pick up the gates of Gaza and walk out with it, or take a line and pull him apart. Agora não seria nada estranho acerca disso. Ver um homem que poderia pegar as portas de Gaza e sair andando com elas, ou apanhar um leão e fendê-lo. But you know, Samson was just a little bitty. Mas veja, Sansão era só um pequenino. In a street expression, a little shrimp, little bitty old curly-headed, sissified mama's boy. 7 curls. No linguajar popular, um nanico, filhinho da mamãe, de cabelos cacheados, efeminados, 7 cachos. It was a strange thing. Era uma coisa estranha. When they thought that a man, a great big, 10-foot man could pick up a lion, sure, and kill him. Quando pensavam que um homem, um grande homem de 10 pés, 3 metros, poderia apanhar um leão certamente e matá-lo. But the strange thing was, this little fellow seemed to be helpless until the Spirit of the Lord come on him. Mas a coisa estranha era que esse sujeito franzininho parecia ser impotente até que o Espírito do Senhor vinha sobre ele. It wasn't Samson. It was the Spirit of the Lord. Não era Sansão, era o Espírito do Senhor. That's the reason that it wasn't the apostles. Essa é a razão porque não foram os apóstolos. Jesus chose them all, practically every one of them, without even enough education to sign their name. Jesus escolheu todos eles, praticamente todos eles, sem instrução suficiente, nem mesmo para assinar o nome. He didn't choose priests.
Ele não escolheu sacerdotes, He didn't choose theologians. não escolheu teólogos. He chose fishermen and herdsmen, the ignorant and unlearned, so that he could take that in his hand and take nothing and make something out of it. Escolheu pescadores e pastores, os indoutos e homens sem letras, de modo que ele pudesse tomar isso em sua mão e tomar o nada e fazer algo dele. That's his nature. Essa é a sua natureza. So he doesn't take trained schools and trained scholars. He takes something that realizes it's nothing. Assim ele não toma escolas treinadas, eruditos treinados. Ele toma o que compreende que não é nada. He gets into it and makes something out of it. Ele entra nele e faz algo dele. We find that this Samson was a Nazarite. He had 7 little curls that hung down his back. Nós encontramos que esse Sansão era nazireu. Ele tinha 7 cachinhos que lhe caíam nas costas. And when the Spirit of the Lord come upon him, he feared nothing. E quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, ele não temia nada. Why? Por quê? He was persistent as long as he could feel that Nazarite vow with him. Ele era persistente, contanto que pudesse sentir aquele voto nazireu com ele. As long as he could reach back here and feel those locks, he knew that he was in the will of God and nothing could bind him. Contanto que pudesse estender a mão aqui atrás e sentir aqueles cabelos, ele sentia que estava na vontade de Deus e não podia retê-lo. The city couldn't bind him. A cidade não podia retê-lo. A lion couldn't kill him. Um leão não podia matá-lo. He took the jawbone of a mule and it dry and beat down 1,000 Philistines with it. Ele tomou a queixada de uma mula e seca e abateu 1.000 filisteus com ela. Do you know those helmets, those brass helmets is over an inch thick? Você sabia que aqueles elmos de bronze tinham mais de 1 polegada de espessura? You know what would happen when an old desert dry bone would hit against that? Sabe o que teria acontecido quando um velho osso seco do deserto tivesse batido naquilo? Why, it would burst into 1,000,000 pieces. Ora, ele teria se rompido em 1.000.000 de pedaços. But he stood there single-handed with this jawbone of a mule and beating over the head and killed 1,000 Philistines. Mas ele permaneceu ali sozinho com esta queixada de mula e golpeando a cabeça deles e matou 1.000 filisteus. Why? He was persistent. Porque ele foi persistente. Every time he hit, he felt that Nazarite vow move back upon him. Toda vez que batia, ele sentia aquele voto nazireu mover-se atrás dele. How much ought the church tonight that claims that you're born of the Spirit of God? Quanto mais devia a igreja esta noite que afirma ter nascido do Espírito de Deus, Stand in the meeting and see the vindication of the resurrected Jesus Christ and claim to be filled with the Holy Ghost and could sit still and let Satan push you around like he does. ficam na reunião e veem vindicação de Jesus Cristo ressuscitado e afirmam ser cheios do Espírito Santo e poderiam ficar impassíveis e deixar Satanás fazer o que quer com vocês? The strange thing, É uma coisa estranha. as long as you can feel the presence of the Holy Ghost, know that it's His Word and His promise for this day, you should be persistent to press in until it's over. Contanto que você possa sentir a presença do Espírito Santo, saiba que é a sua palavra e a sua promessa para esse dia. Você devia ser persistente em empregar força até que termine. Perseverance. Perseverante. Stay with it. Fique com isto. God promised it. Deus prometeu isto. It's not you, it's God. Não é você, é Deus. How about
the little Virgin Mary. Que me dizem da pequena Virgem Maria? Now to you women. Agora para vocês, mulheres. Now she was just an ordinary girl that lived in a real mean city, way worse than Topeka. Agora ela era só uma moça comum que morava numa cidade realmente desprezível, muito pior do que Topeka. And she lived there, but she lived a straight, clean life, and she was engaged to a man by the name of Joseph. E ela morava ali, mas vivia uma vida honesta e limpa e estava noiva de um homem chamado José. And one day she was on her road to the well to get some water, and a great light appeared before. E certo dia ela estava a caminho do poço para apanhar água, e uma grande luz apareceu diante dela. And an angel stood there, which was Gabriel. E o anjo se pôs de pé ali, o qual era Gabriel, And told her that she was going to bear a child, knowing no man. Ele disse que ela ia ter uma criança, não conhecendo o varão. And at the same time, it told about Elizabeth, her cousin, that was old in age, Zachariah's wife, and she had conceived in her old age. E ao mesmo tempo contou-lhe acerca de Isabel, sua prima, que era idosa, esposa de Zacarias, e ela tinha concebido em sua velhice. And now, Mary, you could imagine what a laugh it would be to the people to think that this young girl going with this boy study, and here she shows up to be mother. E agora, Maria, você poderia imaginar que zombaria seria para o povo pensar que esta jovem comprometida com este rapaz firme e aqui aparentando que está para ser mãe? But it didn't make any difference to her. Mas isto não fez diferença para ela. She had been in the presence of God. Ela esteve na presença de Deus. She had heard the voice of God. Ela ouviu a voz de Deus. She didn't care the scorn of the people or the laugh of the people or what they said about it. Não lhe importava o escárnio do povo, ou o riso do povo, ou o que dissesse acerca disto. She was persistent. Ela foi persistente. Up through the hilly country she went. Lá se foi ela através da região montanhosa. And women then wasn't like they are now. Get out here with shorts on. E as mulheres não eram então como são agora. Saem aqui de shorts. And a couple of days before deliverance, out on the street before a man. E alguns dias antes do parto, na rua diante dos homens. That's a disgrace to humanity. That's right. Isso é uma vergonha para a humanidade. Isso mesmo. She hid herself. Ela se ocultou. And little Mary come up before she was to be a mother and went up in the hills of Judea to see Elizabeth. E a pequena Maria veio antes que ela estivesse para ser mãe e subiu os montes da Judéia para ver Isabel. And while Elizabeth had hid herself, no doubt one morning looking through the curtain she saw this young lady come running and she recognized it to be her cousin Mary. E enquanto Isabel se ocultava sem dúvida, certa manhã, olhando através da cortina, ela viu esta jovem chegar correndo e ela reconheceu ser sua prima, Maria. And as women then, they loved to see one another and it meant so much to each other. E como as mulheres então, elas amavam ver umas às outras. Elas significavam tanto uma para a outra. She ran out perhaps and threw her arms around her and hugged her and was greeting her. Ela saiu correndo, talvez, e pôs os braços em volta dela e a abraçou e a estava saudando. And she said, I understand that you're to be mother. E ela disse, fique sabendo que você está para ser mãe. Yes. Sim. She said,
you know, I'm to be mother too. Ela disse: sabe, eu estou para ser mãe também. Oh, you and Joseph are already married? Oh, você e José já estão casados? No, we're not married. Não, nós não estamos casados. And she was showing to be mother. E ela viu que ela estava aparentando que ia ser mãe. She said, you mean, dear, that you and Joseph are not married yet and you're to be mother? Ela disse: quer dizer, querida, que você e José ainda não estão casados e você está para ser mãe? Yes. Sim. How will this be? Como acontecerá? The Holy Ghost has overshadowed me. O Espírito Santo para a sombra, fez sombra sobre mim. The voice of God said so. A voz de Deus disse assim. And said, I know that you're to be mother too. E disse, eu sei que você está para ser mãe também. She said, yes, but it's already 6 months with me, and I'm worried because the baby has not moved yet. Ela disse, sim, mas já se passaram 6 meses comigo e eu estou preocupada porque o bebê ainda não se mexeu. Now, anyone knows that that's altogether out of ordinary. Agora, qualquer um sabe que isso é completamente fora do comum. 2 or 3 months in life is felt. 2 ou 3 meses e a vida é notada. But this had been 6 months with no sign of life. Mas tinham se passado 6 meses sem sinal de vida. Now that the baby was dead, 6 months with no life. Agora aquele bebê estava morto, 6 meses sem vida. She said she was worried about it. Ela disse que estava preocupada acerca disto. She said, but the Holy Ghost is coming upon me. Ela disse, mas o Espírito Santo veio sobre mim. Mary said to Elizabeth, the Holy Ghost has come upon me and has overshadowed me. Maria disse a Isabel, o Espírito Santo veio sobre mim e fez sombra sobre mim. And said I'd have a son and he'd be the Son of God. And I call his name Jesus. E disse que eu teria um filho e ele seria o Filho de Deus e eu lhe poria o nome de Jesus. And just as soon as that human name of God, Jesus, was spoke by a mortal lip out of a human being, a dead baby come to life in the womb of a woman and receive the Holy Ghost. E logo que esse nome humano de Deus, Jesus, foi falado por lábios mortais, por um ser humano, um bebê morto, viveu no ventre de uma mulher e recebeu o Espírito Santo. And if that will do that to a baby dead in the mother's womb, what ought it to do to a born-again church? E se isso fará a um bebê morto no ventre da mãe, o que devia fazer a uma igreja nascida de novo? The first time the name of Jesus Christ was ever spoke by a mortal lip, a baby dead in its mother's womb came to life and received the Holy Ghost. A primeira vez que o nome de Jesus Cristo foi falado por lábios mortais, um bebê morto no ventre da mãe viveu e recebeu o Espírito Santo. Whence cometh the mother of my Lord? Said Elizabeth. De onde vem a mãe do meu Senhor? Disse Isabel. For as soon as your salutation came to my ears, my baby leaped in the womb for joy. Pois ao chegar aos meus ouvidos a tua saudação, meu bebê saltou de alegria no ventre. And today we claim to have that Holy Ghost. Amen. And cowardly with it, afraid to move out. E hoje nós afirmamos ter esse Espírito Santo e covardemente com ele temos medo de nos arrojar. We got to get persistent. Nós temos de ser persistentes. If we got the real, genuine Holy Spirit, we will be persistent. Se temos o verdadeiro Espírito Santo,
nós seremos persistentes. Now, going a long ways, I'll get away from my text. Agora fui bem longe, eu me afastei do meu texto. And here it is almost time to start prayer line now, and I haven't got to my text. E aqui está quase na hora de começar a fila de oração agora, e nem mesmo cheguei ao meu texto. This is too short. É pouco tempo demais. This woman that we're talking of, this Serapiopan woman, she was a Greek, and she had heard about Jesus. Esta mulher de que estamos falando, esta mulher cirofenícia, ela era grega e tinha ouvido acerca de Jesus. Now, faith cometh by hearing the Word of God. Agora, a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. And she had heard. E ela tinha ouvido. And somehow, faith finds a source that others don't see. E de algum modo, a fé encontra uma fonte que outros não veem. A doctor might say, child, I've done all I can do for you. Um médico pode dizer, filho, eu fiz tudo que posso por você. That he's at the end of his road. That's all a man can do. Ele está no fim do seu caminho. Isso é tudo que o homem pode fazer. He sees the thing is advanced and there's nothing he can do about it. Ele vê que a coisa está avançada e não há nada que possa fazer acerca disto. But you see, faith finds a source that he don't know nothing about. Mas veja, a fé encontra uma fonte acerca da qual ele nada sabe. Science won't prove it because faith. A ciência não prova isto, porque a fé. The whole armor of God is supernatural. Toda a armadura de Deus é sobrenatural. What is the armor of God? Love. What is love? Qual é a armadura de Deus? Amor. Que é amor? Scientifically prove me there is such a thing as love. Cientificamente prove para mim que há tal coisa como amor. Where's it at? Onde está? How many loves? Raise up your hand. Você, quantos amam? Ergam a mão. Love your wife, love your brother, love your friend. Ama a esposa, ama o irmão, ama os amigos. Well, I want some science to prove to me what part of you is love. Bem, eu quero que alguma ciência prove para mim que parte de você é amor. Where do you buy it at? What drugstore? Onde se compra isso? Em que farmácia? Or I want a bunch of it. Love. Eu quero uma porção dele, amor. Joy. You got joy? Alegria. Você tem alegria? Peace, long-suffering, gentleness, patience. What is it? Paz, longanimidade, bondade, paciência. Que é isto? It's all supernatural. É tudo sobrenatural. God is supernatural. Deus é sobrenatural. You don't scientifically prove God, you believe God. Não se prova Deus cientificamente. Cresce em Deus. You believe it. Cresce nisso. If you don't believe it, then a man that says everything is not scientifically, is unorthodox, it's not right, then that man can never be a Christian. Cresce nisso. Se não crê nisso, então o homem que diz tudo que não é científico, não convencional, não é certo. Então esse homem nunca pode ser cristão. He has to believe, by faith we believe God. Ele tem de crer. Pela fé nós cremos em Deus. Not by education, not by theology, but by faith you are saved. Não por instrução, não por teologia, mas pela fé sois salvos. Notice, faith finds a source that others don't see. Note, a fé encontra uma fonte que outros não veem. His word is a sword. Hebrews 4:12
said that the Word of God is sharper than a two-edged sword, even discerns the thoughts, its intents, that's in the heart. Hebreus capítulo 4, verso 12 disse que essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, até mesmo discerne os pensamentos, suas intenções que estão no coração. Essa é a palavra de Deus. And the only thing that can hold that sword is the hand of faith. E a única coisa que pode segurar essa espada é a mão de fé. Nothing else can do it. Nada mais pode fazê-lo, nada mais. Nothing else, you have to see something. Otherwise, scientifically, educationally, you cannot hold that sword. Você tem de ver alguma coisa diferente. Científica. Você cientificamente, educacionalmente, não pode segurar essa espada. You can't do it by education. Não pode fazê-lo por instrução. It's too twisted, too complicated. Está por demais enredada, complicada demais. It'll try to deny itself and everything. You cannot do it. Jesus said it's hid from you. Está por demais enredada, complicada demais. Se você o faz, se isto fizer, tentará negar a si mesma e tudo mais. Não se pode fazê-lo. Jesus disse, está oculto de vós. So forget about it. De modo que esqueçam acerca disto. You cannot know it, it's hid. And when God hides anything, it's really hid. De modo que esqueçam acerca disto. Não se pode saber isto. Está oculto. E quando Deus oculta algo, está realmente oculto. That's the reason that you're so hid, if you're a Christian. Essa é a razão por que você está no oculto. Se é cristão, For you are dead and your life is hid in God through Jesus Christ and sealed by the Holy Ghost. se é cristão, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Deus através de Jesus Cristo e selados pelo Espírito Santo. How's the devil going to find you? Como o diabo irá encontrá-lo? You can't do it, you're hid. Ele não pode fazê-lo. Você está escondido. God hides you. Amen. Deus o esconde. Amém. What a hiding place in the bosom of Jesus Christ. Que esconderijo no seio de Jesus Cristo. Now, faith holds it, it yields it. Agora a fé segura isto, maneja isto. Now, you may not be strong enough, that arm of faith, to cut a hole all the way through it and walk through like some can. Agora, pode ser que você não seja forte o bastante, esse braço de fé, para abrir um buraco através disso tudo e atravessar caminhando como alguns podem. But just keep punching. It'll come. Mas apenas continue golpeando, isto virá. Just hold to it. Somente se apegue a isto. She had many hindrances, this little Greek woman, but her faith didn't have any. Ela teve muitos impedimentos, essa pequena mulher grega, mas sua fé não teve nenhum. Faith don't have any hindrance at all. A fé não tem nenhum impedimento de modo algum. There's nothing can hinder faith. Não há nada que possa impedir a fé. Don't care what anybody else says, nothing hinders faith. Não importa o que alguém diga, nada impede a fé. Let's see some of the mites that could have happened to her. Vejamos alguns dos podes que podem ter acontecido a ela. She might, Ela pode... they might have said to her, you are a Greek. Alguém podem ter-lhe dito, tu és grega. Your denomination isn't sponsoring his meeting. Tua denominação não está custeando a reunião dele.
But she was persistent anyhow. She was going anyhow because she'd heard. Mas ela foi persistente de qualquer modo. Ela iria de qualquer modo porque tinha ouvido. And faith cometh by hearing. E a fé é pelo ouvir. Not by cooperation, but by hearing. Não por cooperação, mas por ouvir. Notice, they might have said this. It's your Greek. Note, você ter dito isto que tu és grega. You're not in their class of people. They're a different skin from you. They're a different race. Tu não estás na classe de pessoas deles. Tu ali, eles são de pele diferente da tua. São uma raça diferente. Still that didn't bother. Ainda assim, isso não a incomodou. That didn't bother him. Isso não a incomodou. And some of them might have come and said, now that's nonsense. E alguns deles podem ter vindo e dito, agora isso é bobagem. The days of miracles is past. Os dias dos milagres já passaram. There's no such a thing as that healing that you hear about. Não há tal coisa como essa cura acerca da qual ouves. He's just another fanatic that's raised up. Ele é só outro fanático que se levantou. Sure, they have all kinds of bogus dollars, but there's a real one somewhere it's made off of. Certamente tem-se todos os tipos de dólares falsos, mas há um verdadeiro em algum lugar, do qual são feitos. Right. Isso mesmo. Now, it said, the days of miracles is past. There is no such a thing. Agora dizem, os dias dos milagres já passaram. Não há tal coisa. That's just a bunch of fanatics down there. Just a little handful of them. We've had it all along. É só um bando de fanáticos lá. Só um punhado deles que está. Sempre tivemos isso. But still, something had struck that woman. She was still persistent. Mas ainda assim, algo tinha tocado aquela mulher. Ela ainda assim foi persistente. The days of miracles might have been past for that one was talking to her, but not to her. Os dias dos milagres já podem ter passado para aquele que estava falando com ela, mas não para ela. It might be a past for some of your associates, but not for you, if you've got faith. Podem ter passado para alguns dos seus companheiros, mas não para você, se você tem fé. There might have been another group, maybe some women stood on the corner saying, Martha. Pode ter havido outro grupo. Talvez algumas mulheres tenham se posto de pé na esquina dizendo, Marta. I hope there's no Marthas here. Espero que não haja nenhuma Marta aqui. Martha, you know what? Marta, sabes de uma coisa? Your husband will leave you as sure as you go down to that meeting. Teu marido deixará no momento em que fores a essa reunião. Now, I know your daughter's got epilepsy, but I tell you, if your husband ever catches you going down there. Agora eu sei que tua filha tem epilepsia, mas eu te digo isto, vai. Se teu marido te apanhar indo lá, He belongs to the great clubs and societies of the city. ele pertence aos grandes clubes e sociedades da cidade. If you go down there, he'll leave you. Se fores lá, ele te deixará. That didn't mean nothing to her. Isso não significou nada para ela. She's going anyhow. Ela foi de qualquer modo. Faith had done took a hold. A fé já tinha se apoderado. Faith knows no hindrance. A fé não conhece impedimento algum. Well, then there might have been another group down the corners that said, you know what? Bem, então pode ter havido outro grupo lá na esquina que disse, sabes de uma coisa? You'll be the laughing stock of the church because you're going down there just for nothing. Tu serás alvo de riso da igreja
porque estás indo lá simplesmente por nada. The people's going to know you're going. E as pessoas saberão que estás indo. And as soon as you're identified with them, then you'll be the laughing stock of the people. E logo que fores identificada com eles, então tu serás alvo de riso das pessoas. Everybody will laugh at you. Todos rirão de ti. That didn't mean one thing to her. Not at all. Isso não significou nada para ela, de modo algum. She was persistent. Ela foi persistente. Some group might have said, they'll put you out of your church. They'll give you your membership card. Algum grupo pode ter dito, eles te expulsarão da tua igreja, dar-te-ão teu cartão de membro. Still, she was persistent. Ainda assim ela foi persistente. That didn't hinder her a bit. Isso não a impediu, nem um pouquinho. Why? Por quê? She had already got a hold of faith. Ela já tinha se apoderado da fé. I wish I had time to stop here for 4 hours and just tell you the experiences on that similar thing, that women and men and children who were dying. Desejaria ter tempo para parar aqui por 4 horas e só lhes contar as experiências nessa coisa similar que mulheres e homens e crianças que estavam morrendo. And by doctors' statements they're living tonight by the grace of God. E por declarações de médicos estão vivendo esta noite pela graça de Deus. Because something got a hold of them. Faith. Porque algo se apoderou deles. Fé. That's the idea. All right. Essa é a intenção. Muito bem. She broke through all these gates, all the critics, all the laugh-ats, your husband will put you away. Ela tinha aberto caminho através de todas estas portas, todos os críticos, todos os ridicularizadores, todos teu marido te repudiará. Your fellowship card's gone from the church, you had to find something else. Tu perdeste teu cartão de companheirismo da igreja. Tu terás de encontrar alguma outra coisa. You'll be a castaway, you'll be called a holy roller. Tu serás uma rejeitada. Tu serás chamada santa roladora. That didn't mean a thing to her because she had already seen God. Isso não significava nada para ela, porque ela já tinha visto Deus. She had heard, and faith cometh by hearing. Ela tinha ouvido, e a fé é pelo ouvir. And she knew that others had been healed. Why couldn't her daughter be healed? E ela sabia que outros tinham sido curados, porque sua filha não podia ser curada. There you are. She comes through. Aí está. Ela conseguiu o que queria. Finally, she arrives at the feet of Jesus. And notice, what a shock. Finalmente, ela chega aos pés de Jesus e note que choque. Many people think just because that they can get there, that's all there is to it. Muitas pessoas acham que só porque podem chegar lá, não passa disso. But you've just started now. Mas você só começou agora. When she got to Jesus, what a disappointment to her. Quando ela chegou a Jesus, que desapontamento para ela. Or it would have been maybe to us in this day. Ou teria sido, talvez, para nós neste dia. Jesus said he wasn't even sent to her race. Jesus disse que ele nem mesmo foi enviado à raça dela. If that had been some of you Pentecostals of today, why, you'd have stuck your nose up in the air and walked away and said, that's what it is. Se tivessem sido alguns de vocês, pentecostais de hoje, ora, vocês teriam arrebitado o nariz e ido embora e dito, é isso que é? If they don't like me at the assemblies, I'll join the oneness.
Se não gostam de mim nas assembleias, eu me unirei à unidade. If they don't like me there, I'll go to the Church of God. Huh? Se não gostam de mim lá, eu irei para a igreja de Deus. I don't have to put up with no such a stuff as that. Eu não tenho de aceitar nenhuma bobagem como essa. Oh, that's the reason the miracles is gone from the church. Essa é a razão porque os milagres se foram da igreja. That's the reason the faith is gone from the church. See? Essa é a razão porque a fé se foi da igreja. Está vendo? Even Jesus, the very God, Até mesmo Jesus, o próprio Deus. listen to it. Escutem, The very God that she was going to worship and change her thoughts and come to believe on Him. o próprio Deus que ela ia adorar e mudar seus pensamentos e vir a crer nele. When she arrived at Him, she got a cold shoulder. Quando ela chegou a ele, foi tratada com frieza. You remember me speaking last night about the hybrid flowers and things? Lembram-se que falei ontem à noite acerca das flores híbridas e coisas tais? Christianity today is a reproduction. O cristianismo hoje é uma reprodução. It's not the original. Não é original. If you have the original baptism like they had it back there, that Pentecostal church would be then nothing can stop it. Se vocês tivessem o batismo original como eles tiveram lá atrás, essa igreja pentecostal seria uma... Não haveria nada que poderia detê-la. It'd be like a house on fire and a dry weather and a hot wind blowing. Ela seria como uma casa em chamas, num clima seco e um vento quente soprando. There'd be nothing could stop it. It's on fire. Não haveria nada que poderia detê-la, estaria em chamas. What's today? Mas o que é hoje? No, it's a different group today. Não, é um grupo diferente hoje. My opinion, it's a reproduction. Minha opinião, é uma reprodução. Notice, he gave her a cold shoulder. Note, ele a tratou com frieza. Today we have to pat him. I promise you, if you just come over, I'll put your card on my book over here, your letter, and I'll see what I can do with. Hoje nós temos de lhes dar palmadinhas. Eu lhe prometo. Se vier, eu porei seu cartão no meu livro aqui, sua carta, e eu verei o que posso fazer. Get with the deacon board, see if we can't get you on the deacon board or something. Nós nos reuniremos com a junta de diáconos, veremos se poderemos incluí-lo na junta de diáconos ou alguma coisa. That's the way you have to do them today. Essa é a maneira que tem de fazer hoje. See what a bunch we got? Estão vendo que bando nós temos? But even when she got there, he said, I'm not even sent to your race. Mas até mesmo quando ela chegou lá, ele disse, eu nem mesmo fui enviado à sua raça. And besides that, they're nothing but a bunch of dogs. E além disso, eles não passam de um bando de cachorrinhos. Oh, my. What would we have done? Oh, que coisa! O que nós teríamos feito? What would you have done? Ask yourself that and be honest. O que você teria feito? Pergunte-se isso e seja honesto. Somebody snubbed. Well, if you don't even get prayed for the first night, you claim you ain't coming back no more. Alguém tratou com frieza? Ora, até mesmo se você não recebe oração na primeira noite, você afirma que não vai mais voltar? And you got faith, sure. Então, tem fé? Claro. I remember this tape goes all over the world. I'm not just pointing my finger here, I'm pointing everywhere. Agora lembre-se,
Esta fita vai ao mundo todo. Eu não estou só apontando o meu dedo aqui. Estou apontando por toda parte. Está vendo? Yeah, you won't come back. No. Sim, você não voltará. Não. You can't even sit and listen to the meeting through. Você nem mesmo consegue se sentar e ouvir a reunião até o fim. Está vendo? Yeah, I got faith. Yeah. Sim, eu tenho fé. Sim. But she was called a dog. Mas ela foi chamada de cachorrinho. That's the lowest can be gotten. There was to them in that day an unclean animal. Isso é o ponto mais vil a que se pode chegar. Ora, era para eles naquele dia um animal imundo. Of course, today it's an idol. Naturalmente, hoje é um ídolo. But their woman will take a little old dog and give it a mother's care and practice birth control. Of course, she wants to get out to dances and parties and carry on like that. She ain't got time for a child. Mas a mulher que apanha um cachorrinho e dá a ele o cuidado de uma mãe e pratica controle de natalidade porque quer ir a bailes e festas e se comportar assim e não tem tempo para o filho. You know, you root the dog off in a little cage somewhere. Take it with her. That's exactly right. Amen. Ela sabe que pode engaiolar o cão em algum lugar, levá-lo consigo. É exatamente isso, veja. Practice birth control. Then go to church and sing in the choir. Pratica controle de natalidade, então vai à igreja e canta no coro. Wear shorts, slacks, everything else and call herself a Christian. Usa shorts, calças compridas, tudo mais e se chama de cristã. Bob off her hair and still say she's in fellowship with God when the Bible said she's not. Corta bem curto o cabelo e ainda assim diz que está em companheirismo com Deus, quando a Bíblia disse que ela não está. That's exactly right. I don't care. Listen, É exatamente isso. Não me importa. Escute. you say, that little thing, what are you saying that about? Você diz, essa coisinha está dizendo isso acerca do quê? In the beginning, one word caused all sickness and death. No princípio, uma palavra causou toda enfermidade e morte. The same God at the last of the book said, whosoever shall take one word out of it, add one word to it. O mesmo Deus, no final do livro, disse: qualquer que tirar uma palavra disto, ou acrescentar uma palavra a isto. Amen. So no matter what you do, how saintly you claim to be, how much you jump up and down, cry, speak in tongues, run over the floor, or whatever you want to do, or give to the poor, whatever you are, that isn't it. De modo que não importa o que você faça, com santo afirme ser, o quanto dê pulos e grite, fale em línguas, corre pelo edifício, ou o que queira fazer, ou dê aos pobres, ou o que seja, não é isso. You broke that word, and that one word broke, you can't go back in. Você transgrediu a palavra, e essa única palavra transgredida, você não pode voltar. Right. Exactly right. Amen. Not one word. You take a creed instead of the word because it suits you better. Exatamente, nenhuma palavra. Você aceita um credo ao invés da palavra, porque se ajusta melhor a você. That's the reason people can join church and go to this, that, or the other, sit around there. It's nothing but a lodge. Essa é a razão porque as pessoas podem se unir à igreja e ir a isto, aquilo ou aquilo mais e se sentar ali. Não passa de uma casa de associação. It isn't a church. You're born into the church. You join a lodge. Não é uma igreja. Você nasce na igreja. Você se une a uma casa de associação. But you're born in a church. Mas você nasce numa igreja. The church, not a church. The church. A igreja, não uma igreja. A igreja
There's only one church, and Só há uma igreja. E você? I've been the Branham family for 55 years, and they never did ask me to join the family. Faz 55 anos que estou na família Branham e nunca pediram para eu me unir à família. I was born there. Eu nasci ali, isso mesmo. Yeah, turned down, called a dog, but still she held on. Sim, rejeitou, chamou de cachorrinho, mas ainda assim ela continuou firme. See, she had faith. Veja, ela teve fé. She was disappointed with all of her friends, disappointed with her people, all kinds of things trying to hinder her. Ela foi desapontada por todos os seus amigos, desapontada pelo seu povo, todos os tipos de coisas tentando impedi-la. But everything stood that way. Mas tudo é atirado naquela direção. That shows Satan trying to push back genuine faith, but he can't do it. Amen. E isso mostra Satanás tentando fazer recuar a genuína fé, mas ele não pode fazê-lo. Care what anybody says, it's still there. Não importa o que alguém diga, ainda está ali. She's persistent. She keeps moving on. Ela foi persistente. Ela continuou avançando. She got to Jesus, and Jesus said, I'm not sent to your race. Ela chegou a Jesus e Jesus disse, eu não sou enviado à sua raça. I'm not sent to your church. Eu não sou enviado à sua igreja. They're not cooperating. You're nothing but a bunch of dogs, anyhow. Eles não estão cooperando. Vocês não passam de um bando de cachorrinhos de qualquer modo. Still she moved on. Ainda assim ela avançou. Says, me, I come to heal these, mine, not to come to heal you. Diz, eu venho para curar estes meus, não venho para curar-te. Not meet for me to take the children's bread and hand it out to you bunch of dogs. Não me convém tomar o pão dos filhos e dá-lo a vocês, bando de cachorrinhos. She said, that's the truth, Lord. Amen. Ela disse, isso é verdade, Senhor. Amém. Faith will always admit the word is true. Amen. A fé sempre admitirá que a palavra de Deus é verdade. Amém. Now, if you want to hold on to a creed, go ahead. Agora, se você quer se agarrar a um credo, vá em frente. But the faith, real genuine faith, admits the word is the truth. Mas a fé, a verdadeira e genuína fé, admite que a palavra é a verdade. She said, truth, Lord. But the dogs can eat the crumbs that's under the children's table. Ela disse, verdade, Senhor, mas os cachorrinhos podem comer as migalhas que estão debaixo da mesa dos filhos. That got it. That got it. Isso bastou. Isso bastou. She was not a hothouse plant. Ela não era uma planta de estufa. She's not a hybrid bunch so-called believers that we have the crop of today. Ela não era um bando híbrido de assim chamados crentes, cuja safra temos hoje. She had genuine faith. Ela tinha fé genuína. She admitted he was right. Ela admitiu que ele estava certo. But she wasn't after even all the bread that the children could eat. Mas ela nem mesmo estava em busca de todo o pão que os filhos podiam comer. She was just searching for crumbs. Só estava procurando migalhas. We either get the best or we don't have any at all. We'll walk away from it and then say we got faith. Nós recebemos o melhor ou não queremos absolutamente nada. Afastamo-nos disso e então dizemos, nós temos fé. If they don't treat me right, I'll walk out.
Se não me tratam certo, eu irei embora. That's no faith. That's not faith. Isso não é fé. Isso não é fé. Faith is there. A fé está ali. What I'm trying to say to you, friends, we're going to have a prayer line here one of these nights. O que estou tentando lhes dizer, amigos, nós vamos ter uma fila de oração aqui uma destas noites. And I want to see not one stretcher, one wheelchair, one crutch or nothing, but what's laying here on the floor and them walking on out. See? E eu não quero ver uma maca, uma cadeira de rodas, uma muleta, nem nada que não seja deixado aqui no chão e eles saindo andando. Estão vendo? Unless you come with the right kind of approach, you're not going to get anything. A menos que venham com o tipo certo de abordagem, vocês não vão obter nada. Right? You're just walking right through and somebody slapping a hand on you and going on out. Isso mesmo. Vocês só estarão caminhando de um lado para o outro e alguém dando uma palmadinha em vocês e saindo. That's no good. Isso não é bom. You've got to know what you're coming. He that cometh to God must believe. Amen. Vocês têm de saber para quem estão vindo. Aquele que se aproxima de Deus, creia. Watch. Remember, she had never seen a miracle. Observe. Lembre-se, ela nunca tinha visto um milagre. She was a Greek. Ela era grega. She knows she's a Gentile. Ela sabia, ela era gentia. She had never seen a miracle. Yet she had faith that there was such a thing. Ela nunca tinha visto um milagre. Ainda assim tinha fé que havia tal coisa. And year after year and day after day we see miracles. You just can't hold on an hour or two. E ano após ano, e dia após dia, nós vemos milagres e simplesmente não conseguimos esperar uma hora ou duas. She's like Rahab the harlot. Ela era como Raabe, a prostituta. Rahab didn't want Raabe não queria. that Gentile woman. She didn't want to see how Joshua wore his clothes or see Joshua. Aquela mulher gentia, ela não queria ver como Josué usava suas roupas, ou ver Josué. She said, I have heard and I believe. Ela disse, eu ouvi e creio. That's all. Foi só isso. She heard and she believed. Ela ouviu e tinha crido. Jesus said, for this saying, Jesus disse, por essa palavra. she had the right approach to the gift of God. Ela teve a abordagem certa ao dom de Deus. Remember, she was the first Gentile that a miracle was ever performed on because of her faith. Lembre-se, ela foi a primeira gentia em quem um milagre foi realizado por causa da sua fé. Faith admits the word is right, humbles itself, same as it does today. A fé admite que a palavra está certa, humilha-se do mesmo modo que faz hoje.